Amém? Marcos 5, 21, é uma história já bem conhecida, né? Que nós costumamos ler e vemos as coisas que Jesus tem feito em nossas vidas e muitas coisas que a palavra de Deus nos deixou para que um pouco conhecêssemos a Deus, a Jesus, né? Então tem essa passagem aqui que fala da mulher que tinha uma doença há muito tempo, né? Então vamos estar lendo aqui o 21 em diante. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e dispensado tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. A que isto fizera? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então nós vemos aqui nesse capítulo que são 3 histórias, né? Na verdade, começa lá nos Gadarenos, né? Jesus já tinha feito um sinal lá na província deles, e aí passou. Vocês veem que interessante, né? O versículo 21 diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Vocês veem que interessante. Tinha necessidade de Jesus passar para essa banda? Ele podia ter ido para outro lugar, podia ter ido para qualquer lugar, mas não. Jesus veio para esse lado. Então, o que nós podemos tirar disso? Que Jesus sempre está onde precisamos. Quando você precisa, Jesus sempre está naquele exato momento, naquele lugar. Isso é prova que nós, quando clamamos, entregamos mesmo assim, buscamos a Deus, Ele sempre está do nosso lado. Não adianta se levantar ao contrário, se levantar a treva, se levantar o que for.
quando estamos na direção certa, Deus sempre está do nosso lado, né? Você vê, hoje em dia não é diferente. Aqui, você vê que uma grande multidão seguia Jesus. Hoje é diferente? Não. Nós vemos igrejas abarrotadas, multidões seguindo a Jesus, mas esperando o que dele? O que buscamos? O que as pessoas buscam de Jesus hoje? A multidão é muito grande, que nós vemos na televisão, igrejas abarrotadas, lugares, quando tem um movimento, passeata, qualquer coisa, nós vemos aquela grande multidão. Não é diferente hoje como era antigamente. Todos corriam para Jesus. O exemplo é que muitas pessoas hoje vão para Jesus, só que não deixam muitas coisas de lado. Nós temos o exemplo aqui na Bíblia do quê? Do jovem rico. Ele queria seguir a Jesus. Senhor, o que eu faço para te seguir? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Não, é simples. Jesus conhecia o coração dele. Você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Opa, espera aí. Aí já fica um pouco difícil. E hoje o que nós podemos tirar da nossa vida? Muitas pessoas querem andar com Jesus. Dizem que tem Jesus. Mas quando Jesus nos pede algo que vai contrário àquilo que nós achamos que não é legal para nós, o que nós fazemos? Nós colocamos um pé atrás. Por que muitas pessoas hoje não seguem a Cristo? Ou é o meu dinheiro, ou é a minha cerveja, ou é a minha saidinha, ou é a minha baladinha. Então, isso as pessoas afastam de Cristo por causa disso. Por quê? Quando ele pede isso para as pessoas, uma coisa que como que eu posso dizer assim, aquilo que mais me apego é aonde o meu pé vai para trás, aí eu já não posso seguir a Cristo. E pessoas que seguem, são religiosos, né, na verdade, porque esse jovem rico, ele cumpria todos os mandamentos. Jesus perguntou para ele, você cumpre todos os mandamentos? Você tem que cumprir os mandamentos para me seguir. Não, eu cumpro todos. Só que o que aconteceu? Quando mexeu na ferida dele, ele falou, não, isso daí eu não posso deixar. Posso fazer tudo, mas isso, e às vezes acontece isso muito na nossa vida. Às vezes nós nos pegamos, Cristo pedindo algo para nós e nós falamos, Deus, isso tudo eu posso fazer, mas isso eu não consigo deixar. Então é isso que muitas vezes nos afasta de Deus. É uma coisinha de nada que separa o homem de Deus, que evita que o homem vá para o céu. Porque nós sabemos que Deus, ele quer o quê? É o nosso coração. Deus não quer a nossa casca, ele não quer nada, ele quer o nosso coração. E muitas vezes aquela manchinha, pequena mancha no nosso coração nos afasta de Deus. Aí por isso que às vezes o homem tem que se autoanalisar e ver, Senhor, o que eu tenho de mal dentro de mim que me afasta de Ti? E muitas vezes nós pensamos que nós somos perfeitos. Senhor, eu faço, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, só que tem aquela coisinha lá dentro do seu coração que te impede de se achegar a Deus, né? Então, aqui você vê que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, homem que está na Bíblia aqui, você vê que depois de muito tempo que Pedro realmente foi se converter. Pedro tinha a mesma mentalidade do jovem. Você vê que ele chegou a perguntar para Jesus, mas eu estou largando casa, serviço, estou largando tudo para te seguir, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? E muitas vezes nós também andamos dessa maneira. Mas, meu Deus, eu sigo a Cristo, eu sou bom, eu não me engano, eu não faço nada. Parece que eu não vou ganhar nada com isso. Por quê? Porque a gente tira a nossa visão da cruz. O que eu almejo? O que nós almejamos de Cristo? Nós almejamos o quê? Uma casa? Um carro? Uma posição? Um status? O que nós buscamos de Deus? O que nós temos que buscar de Deus? Nós temos que caminhar para a cruz de Cristo para nós alcançarmos o céu. Porque a nossa luta aqui é essa. É para sermos salvos. Para mantermos firmes e alcançarmos o quê? O céu, a salvação. É essa que é o verdadeiro objetivo do homem e que o homem em si
mesmo na igreja, ele está esquecendo disso, que o nosso almejo é o céu, né? Então, se nós formos aqui no versículo 22 ao 24, está escrito assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e imponhas as mãos, para que sare viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava, né? Então, vocês veem. Quando as coisas parecem ruins, todos correm para os pés de Cristo. Todos. Só que o que acontece? Mas nem todos querem segui-lo. Quando necessitamos de alguma coisa de Jesus, aí nós colocamos nosso joelho no chão, oramos, derramamos, choramos, planteamos, vestimos pano de saco. Quando nós conseguimos, nós nos esquecemos. Ah, não, Jesus, então, assim, para te seguir de pertinho não dá. Porque tem aquelas coisinhas que eu gosto, eu não posso te seguir de perto, né? Era o que acontecia, foi o que aconteceu com esse aqui. A filha dele estava necessitada de alguma coisa, o que ele fez? Aí ele sabia onde que era, porque todos sabem. Não pense que a maioria dos homens que a gente conversamos, que nós conversamos, que não sabe que Jesus é a solução, sabem. Só que não posso me achegar a ele, porque eu tenho vergonha, porque meus amigos vão dar risada de mim, eu não vou falar de Jesus para ninguém, porque, né? Lá no serviço mesmo eu tenho um pessoal que trabalha lá, eles trabalham com vendas, né? O que acontece? 2 ou 3 lá que falaram que era crente. Aí entra no Facebook, posta umas coisinhas bonitinhas, que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é fiel. Daqui a pouco eles estão lá fora fumando. Aí eu sou meio curioso, né? Eu não gosto de me meter na vida de ninguém, mas eu sou curioso demais. Aí eu perguntei, você não é crente? Ela falou, sou. Eu falei, mas como que você fuma? Não estou entendendo por que você fuma. Ela falou, não, você não entende, rapaz, é que eu estou passando uma situação, eu estou assim, desesperada. Estou desesperada. Eu falei, mas eu acho que tem uma solução melhor do que o cigarro. Você não entrega seu caminho para Jesus, entrega para Deus, se entrega para Deus, que Ele vai resolver seu problema. Ficou meio assim, com o pezinho meio para trás e tal. Eu falei, te garanto que... mas é que eu estou passando situação. Eu falei, entrega para Deus. Entrega para Deus que Ele resolve sua situação, né? Não adianta você, o cigarro só vai te piorar sua situação cada vez mais, né? Aí, tá bom, meu recado eu dei, ela que, né? Aí o que acontece? Aí eu acabei de crer uma coisa, que os maus costumes corrompem os bons costumes. Lá só tinha uma mulher que fumava. Então ela dizia de vez em quando, tem até vergonha, porque só eu fumo. Então ela induziu essa a fumar, tem uma outra que não fumava também. Está fumando, tem mais umas 4 ou 5 mulheres, tudo fumando. Então você descia para conversar, daqui a pouco começa a fumar. Então, o agente cristão é a mesma coisa. Às vezes no serviço, o que acontece? Porque nem todo mundo é cristão no serviço. Então a maioria sempre é aqueles homens. Ah não, vamos ali, nós tomamos uma cerveja. Né? Não, vamos. Então eu já vi muito cristão ser corrompido por causa disso. Porque se deixou levar pela amizade, se deixou levar assim, ó. Então, quer dizer, a gente tem que sempre colocar um pé atrás, não que sejamos melhor do que ninguém, só que os maus costumes corrompem os bons costumes, né? Então, nessa parte aqui, nós podemos ver o quê? Que esse homem, a fé dele, era necessário que Jesus, como ele falou com Jesus, eu preciso que o Senhor vá até minha casa e imponha as mãos sobre minha filha, né? Então, é uma fé que muitas vezes nós, como cristãos, temos ela também. Nós precisamos que Deus faça algo, né? Faça algo para que possamos, nosso coração possa ficar aliviado. Nós precisamos ver, né? Você vê que aqui tem uma história do centurião. O centurião chegou diante de Cristo e falou, Senhor, meu empregado está doente. Eu peço que só uma palavra sua, eu creio que vai curar ele. Você vê, Jesus não precisava ir lá. Ele cria que só a palavra de Cristo já resolveria todo o problema. Porque, como ele disse, né, eu também sou
homem que dou ordem. Eu falo para o meu soldado, vai, faz, ele faz. Falo para o meu servo, vai e faz. E eu creio que somente a tua palavra vai resolver o problema do meu servo, né? Então vocês veem, isso tem que valer na nossa vida, que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a palavra de Deus não vale na nossa vida. Precisamos de estar levando empurrão, de estar levando trupicão, para quê? Para que a palavra de Deus venha a resolver o nosso problema, sendo que só uma palavra de Deus, como Pedro falou aquela vez para Jesus, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Né? Ele podia ter falado, não vou jogar mais, como ele questionou, mas jogamos lá a noite toda. Mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E é isso que nós temos que fazer. Sobre a palavra de Jesus nós temos que lançar a nossa vida. Porque aqui tem palavra de vida. Essa palavra é a que vai nos levar para o céu. Né? Então nós temos que estar sempre buscando viver a palavra de Deus, né, constantemente. Às vezes são questões que colocamos assim diante de Deus. Muitas vezes nós vemos irmãos dentro da igreja que ele sente a presença de Deus, ele pula, ele grita, ele levanta, ele corre, né? E outros vocês veem que fica parado, né? Então nós devemos respeitar isso também, porque cada um tem uma maneira de sentir a Deus. Não quer dizer que você está gritando, que você está pulando, que você está esperneando, que você está sentindo a Deus. Ou que o outro que está quieto não esteja sentindo a Deus. Né? Então nós devemos respeitar muito isso aí. Ou às vezes você olha assim, você vê aquele irmão está meio disperso assim, mas ele está sentindo a presença de Deus. Porque tem até um louvor que diz que é assim que eu sinto Jesus. Né? Eu mesmo sou um que eu não grito, não pulo, não esperneio, mas não é por isso que eu não estou sentindo a presença de Deus. Tem outros que pulam mais, tem que gostam, né? Então, nós devemos respeitar muito isso também, né? Que as pessoas, cada um tem o seu jeito de sentir a Deus, né? Minha esposa, ela gosta muitas vezes de brigar comigo em casa, porque ela fala, eu não vejo você orando, eu não vejo você fazendo nada. Eu falo, mas não preciso mostrar para você que eu estou orando. Se eu toda hora estou aqui na sua frente, né? Então, cada um tem um jeito, cada um tem um horário, cada um tem um momento certo de estar falando com Deus. Né? Então a gente tem que sempre ter essa visão de estar respeitando sempre o particular de cada um, porque Deus nos respeita. Né? Deus nos respeita por quê? Porque Deus aceita. Às vezes você está orando de pé, Deus aceita. Você está orando de joelho, Deus aceita. Você está orando deitado, Deus aceita. Por quê? Porque Deus está olhando para o seu coração. Os fariseus da época, eles ficavam nas esquinas, com a mão para cima, orando, para que todo mundo visse que eles estavam orando, que eles eram homens de Deus. Mas Deus não aceitava. Por quê? Porque eles estavam querendo mostrar para as pessoas que eles faziam aquilo. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós devemos nos pegar a isso. Nós estamos dentro da igreja virando religiosos, que estamos fazendo as coisas para que as pessoas vejam, mas não estamos sendo aprovados por Deus. Então nossa aprovação tem que ser Deus. Não estarmos fazendo coisas para que as pessoas estejam vendo e nós querendo ser exaltado por homens. Por isso que Deus fala que nós temos que fechar a porta do nosso quarto, orar sozinho, chorar, porque aí sim nós seremos exaltados por Deus, porque essa é a verdadeira exaltação, a de Deus nas nossas vidas. Amém? Continuando aqui, o 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e dispensado tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Vocês veem aqui,
Nós precisamos disso na nossa vida. É a base principal da vida do homem, é essa. Às vezes nós passamos a vida toda dentro da igreja, nós lutamos, nós jejuamos, nós oramos, nós fazemos tanta coisa, e isso aqui não acontece na nossa vida. Isso não acontece na nossa vida. É esse toque em Jesus. Nós passamos a vida toda, às vezes sofremos, ou temos vitória, ou acontece coisas na nossa vida. Por quê? Porque esse toque nós não temos dado em Jesus. Você vê aqui que a mulher, ela padeceu na mão de todo mundo, e é isso que acontece. Você vê que muitas pessoas, eu já fui em sede de macumba, eu já fui nisso aqui, dando testemunho, né? E hoje, não, hoje eu sei que só em Deus que, tudo bem, até que ela está certa em certo ponto, só que às vezes ela ainda está, sabe, ela ainda não deu aquele toque de Jesus. Por que que muitas vezes nós ficamos fracos? Porque nós estamos na igreja, nós mentimos. Porque nós estamos na igreja, nós ainda temos pensamentos ruins. Porque nós ficamos nervosos? Porque nós brigamos? Falta esse toque de Jesus, só isso. Porque você vê aqui, se a gente for mais para frente, você vê que Jesus, ela tocou em Jesus, ela se viu curada, e Jesus falou o que para ela? Filha, vai embora e você está curada? Não. O que ele falou? A tua fé te salvou. Então, muitas vezes na nossa vida, o que falta é essa fé que essa mulher tinha, de tocar nas vestes de Cristo. O que te afasta? O que te distancia de você tocar nas vestes? Será que nós já tocamos nas vestes de Cristo? Será que algum dia, ou nós aqui que estamos aqui, os mais antigos, já tocamos na veste de Cristo? Será que não é isso que está faltando na nossa vida para que possamos engrenar assim mesmo na palavra de Deus? Por que que muitas vezes nós ainda ficamos cabisbaixo? Nosso coração fica inconstante? Por que será? Por que muitas vezes eu fico um pé atrás? Senhor, por que é aquilo? Não era para ser aquilo? Questionamos a Deus? Por que será? Então, nós devemos parar, analisar e ver que é o momento de estarmos tocando nas vestes de Cristo. E sermos realmente pessoas assim, não superficiais. Por que nós temos ainda cadeiras vazias? Muitos irmãos aqui, que nós conhecíamos, que nós conhecemos, às vezes ficam 1 mês, 2, 3 sem vir para a igreja, volta. Outros não voltam. Por quê? Quantos irmãos batizados nós temos aqui que não aparece mais? Nós temos que fazer visita. Não, o irmão tem que tocar nas vestes de Cristo, realmente. É porque às vezes nós fazemos toda aquela religiosidade e pensamos que está bom. Não. Nós temos que tocar na veste de Cristo para sermos curados desse mal que nos aflige. Né? Às vezes um coração ruim, uma suspeita ruim. Então, temos que fazer como essa mulher fez. Quando ela viu que não tinha mais saída, ela tocou nas vestes de Cristo. Só que nós devemos fazer isto não quando nós vemos que não tem mais saída. Nós devemos fazer isso agora, hoje. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde, como aconteceu com muitas pessoas que não deixa para amanhã e morreram hoje, não deixa para depois e morreram hoje, deixa para mais tarde e morreram de manhã. Então nós temos que tocar nas vestes de Cristo para que se seque essa fonte má que ainda possa existir em nós. Porque às vezes o crente é um povo assim de coração meio duro. Não, eu amo, só que eu amo ele lá e eu cá. Eu não quero amar ele perto. Eu amo o irmão, amo, mas ele lá e eu cá. Ele me fez mal, está perdoado, só que ele lá e eu cá. É isso que nós temos que arrancar. Toque na veste de Jesus para que se seque isso da sua vida.
Que é isso que tem que secar da nossa vida. Porque isso que faz divisão entre eu e Deus. Essa coisinha, se nós tocarmos a veste de Jesus, aquele pecado vai secar também na nossa vida. Que é isso que nós temos que deixar também, né? Aqueles pecadinhos, aquelas coisinhas que nós achamos que não nos afasta de Deus e que realmente isso, as coisas que nós menos damos ênfase, é aquilo que nos afasta de Deus, né? É uma palavra torpe, sempre voltado para o coração, porque Deus ele sempre olha para o nosso coração. Então nós temos que estar sempre atento a essas coisas. Não é o crente, porque o pessoal acha que o crente tem sempre que estar dando risada, sempre está mostrando o dente. Mesmo que não tenha, mas tem sempre que estar mostrando o dente. E não é isso, né? Porque Deus não quer saber de falsidade. Porque Deus ele não tem falsidade com Deus. Eu posso enganar quantas pessoas eu quiser. Posso ser um super crente, todo mundo me... Mas Deus eu não consigo enganar. Porque Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações. Então, se nós hoje estamos aqui, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele está nos dando mais uma chance de nos arrependermos, de nos consertarmos diante dEle. Né? Então, nós vamos aqui um pouquinho mais além. O 43 aqui, diz aqui, né? Depois que Cristo fez tudo, né? Que ele foi na casa do principal da sinagoga, que ele ressuscitou a menina, né? E o que ele pediu? No 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Vocês veem qual é a diferença da palavra de Deus para os dias atuais, né? As igrejas hoje, o que acontece? Eles querem mostrar poder. Então, aquela igreja Aliança com Cristo, não leva ninguém lá em cima, ninguém é endemoniado, ninguém ganhou dinheiro, ninguém ficou rico, é a igreja fraca, né? E as igrejas hoje, não, dá o testemunho aqui, irmão. Não, hoje mesmo eu estava assistindo lá em casa, só para me comparar, né? Não, eu não tinha nada, rapaz. Então daqui uma semana eu já tenho coisa que não acaba mais, né? Então, quer dizer, a pessoa assiste aquilo ali, você está na pior. Quem que não deve hoje? Que seja um pouquinho ou que comprou fiado. Então, não, você vem para cá e fica passando aquele pano de fundo, carro importado, aquelas mega mansão. Fica olhando assim, você fala, eu acho que eu vou nessa igreja, viu? Porque eu estou precisando um pouquinho disso aí. Então isso aí, na verdade, vocês veem que é completamente contrário à palavra de Deus. Isso daí é tudo baboseira. Então, as pessoas são engodadas pelo coração delas. Porque eu venho na igreja, eu necessito de Deus. Eu não necessito de riqueza, eu não necessito disso. Primeiramente, eu necessito de Deus. É proibido, é pecado o homem ser rico? Não. É proibido, cara, é pecado você colocar a sua fé nas riquezas. É isso que a palavra de Deus diz. Você não pode colocar sua certeza nas riquezas, né? Agora, você tem que caminhar em sentido a Deus. Jesus veio para isso. Veio para curar, para salvar. Ele veio para salvar o homem. Ele não veio para dar riqueza para os homens. Se fosse assim, o exemplo dele seria que ele teria entrado em Israel por cima de todo mundo. Mas não, ele entrou mais humilde. Ele nasceu na manjedoura. Ele entrou no jumento, né? Então, você vê aqui que ele expressamente, sempre quando ele fazia uma coisa, ele falava, olha, não digam a ninguém, não espalhem isso. Mas naturalmente era uma coisa que, né, as pessoas diziam. E aqui nós vemos que hoje é completamente ao contrário. Então, dificilmente eu vou em outra igreja, a não ser aqui. Desde quando eu me converti, eu era da igreja batista, tal. Aí nós fizemos uma reunião, né? Aí começamos a igreja. Aí de lá para cá, dificilmente eu vou em outra. Acho que não vou. Então, eu tenho a certeza de que eu chego numa igreja e eu sei o que é a palavra de Deus, né? Como às vezes muitas pessoas vão em outra igreja e se maravilham de qualquer palavra, mas
se fugir da palavra de Deus, que nem uma vez eu fui com uns amigos meus, me convidaram de outra igreja, aí falou que um homem lá, né, esqueci até o nome dele. Sei que era... não, vai vir aqui, vai ter cura e o homem vai chegar, tudo bem. Aí eu sentei lá, né? Aí subiu um homem lá, pregou, falou. Depois eu perguntei, cadê o homem que ia vir aí? Ele falou, é esse aí. Eu não entendi nada do que ele falou, né? Então, vocês veem, é uma coisa que você vai lá para ver um homem e Deus já não deixa nem você ver aquilo para você não se iludir. Eu agradeço muito a Deus, eu dou glória a Deus por isso na minha vida, porque Deus não deixa que eu seja iludido com essas coisas, porque quando eu me converti num evangelho verdadeiro. Eu sempre gosto de falar isso, porque as pessoas, ele sempre fala, mas a pessoa que pregou o evangelho para mim, ele pregou o evangelho puro, e até hoje, quem conhece ele, tem gente aqui que sabe de quem eu estou falando, quem conhece ele sabe que o evangelho dele é isso aqui, ó. Ele não fantasia a coisa, ele não aumenta o que tem na Bíblia, ele não fala coisa assim para você falar, não, eu quero esse evangelho. O evangelho dele é esse aqui, ó. Que Deus veio para salvar, para curar, para libertar, e que Deus é justiça, que Deus é juízo. Então é isso que nós temos que ter na nossa mente, né? Então sempre eu passo um tempo, mas eu sempre lembro desse irmão, porque não tem como eu esquecer dele, né? Então, muitas vezes até a gente brincava, né? Que qualquer coisa que a gente falava assim, um falava para o outro. Mas no que isso te edifica, né? Vê no que isso te edifica. E um versículo que eu usava muito também, quando ele ia pregar para as pessoas, para os incrédulos, ou até mesmo por crente, né? Que ele falava que a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se você cai na mão do diabo, é simples, certo? O diabo fecha a mão, Deus vai lá, abre a mão dele e te tira. Agora, quando você cai na mão de Deus, não tem quem possa te tirar. Então, o crente fica isso, que nós devemos nos policiar para não cairmos na mão de Deus. Porque Deus, ele é justiça. Deus, ele julga não segundo os homens. Deus, ele é justo no julgamento dele. Então, hoje, eu não acho essa palavra certa, todos os dias nós temos que nos arrepender de qualquer pensamento, de qualquer suspeita, de qualquer coisa que fazemos um contra os outros. Porque a pior coisa é isso. Muitas vezes até o pastor nós julgamos dentro da igreja. E nós estamos errando. E quando Deus pesar a mão sobre a nossa vida, aí nós vamos saber que Deus é Deus. Porque Deus, quando ele levanta o homem para estar falando, não é porque o homem quis que ele se levantasse, que pelo homem, só ele mesmo quer a glória. Agora Deus não. Deus, ele levanta homens, ele consagra homens, ele coloca homens na direção, não porque são melhores, é porque eles necessitam mais de Deus. É isso que nós temos que entender. Deus, quando ele levanta um pastor, não é porque ele é o melhor, ou presbítero, ou um diácono, ou seja, quem for, não é porque ele é o melhor, é porque eles necessitam mais de Deus na vida. Tem que estar ali constantemente perto de Deus. Por quê? Porque eles são mais fracos do que os que estão sentados. Eles necessitam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que ela vem é primeiramente para nós que estamos pregando. Aí depois, para o povo. Então, é isso que nós devemos entender. Quando nós vemos o pastor aqui, ele é o homem mais carente da necessidade da palavra de Deus, que nós devemos estar orando. Por isso que ele é um só, e nós somos muitos. Por quê? Porque nós todos estamos clamando pela vida dele. Quando o presbítero está aqui, ele é um só. Nós clamamos pela vida dele. Então nós temos que colocar isso no nosso coração. Porque às vezes nós vemos a pessoa pregando, consagrada, pensamos que a pessoa está no nível a mais. Não, nós estamos no nível abaixo. Porque nós necessitamos e estamos carentes da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Então, para nós, ficamos essa parte, que nós devemos nos policiar, nos analisar e verdadeiramente tocarmos na veste de Cristo. Hoje,
é o dia, não deixe para amanhã. Se tem alguma coisa ainda na sua vida que falta para você se achegar a Deus, se é a sua riqueza, se é o seu coração, se é a sua língua, se é o seu olho, se é a sua mão, se é os seus pés, toque nas vestes de Jesus para a sua vida ser mudada. Constância na presença de Deus, é isso que Deus quer para nossas vidas, amém? Então hoje, como é dia de ceia, né? Mais uma vez nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Na verdade, todos os dias nós devemos cear com o Senhor, né? Não é que nós colocamos um dia, mas todo dia o homem tem que estar ceando com Deus. Tem que estar sentando, tem que estar agradecendo, tem que estar bebendo, comendo, tudo na presença do Senhor. Porque a nossa vida tem que ser constantemente aos pés de Cristo. Isso é experiência própria, né? Que quando nos afastamos um pouquinho de Deus, nossa vida começa a fraquejar. Nós começamos com os pensamentos ruins, nos desviando da palavra de Deus. Por isso que muito crente acontece o quê? Dele sempre está fraquejando, se arrastando, ou nem mesmo mais na presença de Deus. Por quê? Porque tiramos a visão de Cristo. Então, se todo dia nós estarmos ceando com Deus, buscando a palavra dele, pedindo força para ele, Deus vai nos fortalecer, amém?